Pega a sua Bíblia, por favor, comigo. Vá ao Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 18, verso 35. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Está escrito assim, eu penso que a maioria conhece esta história. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Diga amém esta manhã. Pode procurar o seu assento, por favor. Queridos irmãos, quero retornar a essa história bíblica tão bonita que com certeza já produziu canções ou mensagens que tocaram e abençoaram a nossa vida. Estamos numa conferência chamada Deus do Impossível. E é bom lembrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente o será. Aquele que fez tantos e poderosos milagres está em plena e perfeita atividade. E eu creio que esta é uma manhã de milagres para você, uma manhã de milagres para a sua casa, em o nome santo de Jesus. O cego de Jericó, assim popularmente conhecido, embora tenha um nome próprio divulgado na Bíblia, Bartimeu. Qual é o nome? Qual o nome? O cego de Jericó, assim chamado, na verdade, teve seu encontro com Jesus, não propriamente em Jericó, senão perto de Jericó. Embora nós o conheçamos, popularmente o conheçamos como cego de Jericó, não foi propriamente em Jericó, dentro de Jericó, na cidade de Jericó, que Jesus o encontrou. Portanto, também não foi em Jericó que ele clamou. Não foi em Jericó propriamente que ele foi chamado por Jesus. Também não foi propriamente em Jericó que Jesus lhe perguntou o que ele queria. Também não foi propriamente em Jericó que ele recebeu a sua cura. Tudo isso não aconteceu em Jericó. Tudo isso aconteceu perto de Jericó. Foi somente depois da conclusão do milagre de Cristo na vida dele que nós vamos acompanhar o último versículo do capítulo 18, que assim diz, a parte B. A parte A, imediatamente tornou a ver e seguia-o. Então, quando termina o ato do milagre, imediatamente o cego começa a ver e começa a seguir a Jesus. Aí nós vamos olhar para o capítulo 19, está escrito assim, é uma sequência, está em ordem cronológica. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Agora sim, depois de curado e tendo decidido seguir a Jesus, ele vai entrar na cidade com Jesus. Está claro isso para você? Diga amém. Mas por que esses pontos são importantes de serem ressaltados no início desta nossa meditação desta história bíblica? Talvez alguém esteja dizendo, olha pastor, eu acho que isso não faz tanta diferença. Para mim, estava muito bom até agora pensar que tudo aconteceu em Jericó, não mudou nada agora saber ou lembrar que estas coisas aconteceram perto de Jericó. Bom, se perto e dentro são a mesma coisa, então eu e você não deveríamos estar tão preocupados de estar perto de alguns lugares, perto de algumas conquistas, perto de alguns sonhos,
perde alguns milagres e não ter colocado os pés neles ainda. Perto é uma coisa, dentro é outra coisa. O máximo que nossos esforços nos fazem chegar é perto, pôr os olhos, mas só Cristo faz você colocar os pés. E eu vim de Deus profetizar essa manhã que lugares que você só pôs os olhos, no poder do Evangelho, você vai colocar os pés. Você vai entrar nesses lugares. Perto de Jericó, o encontro de Jesus acontece. E talvez alguém pense, ué, por que do lado de fora e não do lado de dentro? Não parece mais lógico, mais interessante? Não parece melhor estar na cidade, dentro da cidade do que fora dela? Depende da condição de cada um. Bartimeu não foi cego a vida inteira, ele não é um cego de nascença. Inclusive, no seu pedido, ele diz, Senhor, que eu torne a ver. Só pode tornar a ver quem já viu um dia. Ele não é um cego de nascença. Ele tornou-se cego em algum momento da sua vida. Inclusive, pode ser que ele fosse um residente de Jericó. Inclusive, pode ser que seus pais ou ele mesmo morassem em Jericó. Só que agora, na atual situação que ele está, lhe é mais interessante estar perto de Jericó, no caminho da entrada, do que propriamente dentro de Jericó. Estar dentro de Jericó seria bom para alguém que estivesse no uso de suas funções, no uso de seus sentidos e capacidades todos plenos. Mas para ele, na condição que está, favorece-o mais estar do lado de fora, porque ele pode pegar os viajantes no caminho, os que estão entrando em Jericó no caminho, e obter, portanto, mais esmolas. Esse é o seu meio de vida. Para ele é interessante estar ali. Só que eu não fui apresentado por Jericó na Bíblia, e acho que você também não, no livro de Lucas. Nós somos apresentados por Jericó na Bíblia, no livro de Josué. A primeira menção bíblica a Jericó não é sobre a cidade de Jericó no contexto cego de Jericó. A primeira menção bíblica de Jericó é quando Jericó está diante dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel estão perto de Jericó e precisam entrar em Jericó, mas estão sendo impedidos por uma coisa. Alguém lembra o que é? Muito fraco. E aí você deve lembrar-se também que o Senhor Deus deu uma instrução a Josué dizendo, Josué, faz com que o povo dê 7 voltas durante 7 dias. E no 7º dia, 7 voltas, e grite. E quando Israel gritou, as muralhas de Jericó caíram. Não, eu acho que você ouviu dizer que batatinha quando nasce passamos pelo chão. Eu vou tentar de novo. As muralhas de Jericó caíram. Então eu faço uma pergunta para você. As muralhas de Jericó caíram em Josué, no livro de Josué. O povo de Israel entrou na cidade, passou por Jericó, tomou Jericó, glória a Deus. Agora nós estamos lendo um texto que está no Evangelho de Lucas, e eu tenho uma pergunta a fazer. A muralha de Jericó ainda existe nesses dias, sim ou não? Sim ou não? Opa, calma aí. A muralha de Jericó caiu lá em Josué. Nós estamos em Lucas. As muralhas de Jericó ainda existem nos dias do cego de Jericó, sim ou não? Sim ou não? Não. Ô povo de Deus, vamos lá. Sim ou não? Não. Aí uma pergunta aparece. Se a muralha de Jericó já caiu há séculos atrás, por que o cego de Jericó ainda está perto, mas não entra? Se as muralhas de Jericó já caíram séculos atrás, por que o cego de Jericó está no caminho, mas não entra? Se não há muralhas, por que ele não entra? Se já houve um grito que derrubou as muralhas de Jericó séculos atrás, por que ele não entra? Essa pergunta que eu estou fazendo, alguém pode estar fazendo para si próprio essa manhã, ou alguém que conhece você e sua história pode estar fazendo a você. Se já caiu, por que você não entra? Se existe uma facilitação, por que você não entra? Se existe um histórico favorável, por que você não entra? Se existe uma família tradicional por detrás, por que você não entra? Se existe um contexto religioso favorável de seu pai e seus avós, por que você não entra? É muito difícil entender quando para trás de nós muralhas já caíram, pessoas já conquistaram coisas, quando existe uma retaguarda, quando existe um lastro de vitórias e nós não conseguimos vencer. Só que o que o Evangelho dá conta não é a respeito do lastro.
O que o Evangelho dá conta, o que esse Deus de impossíveis, o Deus sobrenatural, o que Ele dá conta esta manhã e vim lhe anunciar, não é considerar quem já entrou, quem já passou, quem já rompeu, quem já venceu, não é sobre os outros, é sobre você. Não vai adiantar eu me alimentar das vitórias dos outros se não tenho as minhas vitórias. De que adianta ver os diplomas emoldurados nos escritórios dos seus parentes se você ainda não pendurou o seu? De que adianta avaliar as muralhas caídas na vida de outros se você ainda não teve a sua muralha caída? Então tem um anúncio de Deus para fazer esta manhã. Essa nuvem de perguntas vai cessar. Por que você não rompe? Por que você não vence? Por que você não atravessa? Ah, seus pais conseguiram. Ah, seus avós conseguiram. Ah, seu irmão mais velho já foi. Ah, seu irmão mais novo já foi e você não foi. Mas as muralhas dos outros são as dos outros. As nossas são as nossas. Mas o Deus que derrubou as dos outros, derrubará as nossas também. Aleluia! Eu vim falar a pessoas que estão sob a pressão de resultados anteriores, de outras pessoas. Alguém já conseguiu, você não consegue. Alguém já rompeu, você não rompe. Alguém já casou, você não casa. Oh, Senhor, aleluia. Era hora de alguém estar de mão levantada. Não entendi por que não levantou a mão. Alguém já rompeu, você não rompe. Alguém já prosperou, você não prospera. Alguém já casou, você não casa. Alguém já tem filhos e você não tem. Nós estamos sob a pressão de que lá atrás existe um lastro de alguém, de vitórias e muralhas caídas, e nós estamos aqui perto, mas não entramos, perto, mas não possuímos, perto, mas não conquistamos. Mas o Senhor me trouxe para dizer: eu estou chegando aí no teu caminho para Jericó. Aleluia! Quantos entendem isso esta manhã? Dê um brado de júbilo, um barulho de glória a Deus. Ele está aqui. Muralhas caídas em Jericó. Assim fui apresentado à cidade. O que começo a enxergar na vida do cego de Jericó é um momento, é alguém que simplesmente se negou a desperdiçar seu tempo, desperdiçar seu grito com os passantes anteriores que não poderiam resolver sua vida. Alguém que guardou o grito na garganta para a hora certa e para a pessoa certa. Mais do que isso, alguém que entendeu que às vezes repetir alguns códigos, repetir algumas senhas, repetir alguns modelos pode ser saudável, porque eu não sei se você está acompanhando, mas eu disse a você que as muralhas de Jericó caíram e o ato final do povo de Israel foi um grito. O ato final do povo de Israel foi um Agora está o cego de Jericó diante das suas muralhas, invisíveis, porém tão eficazes quanto aquelas, porque ele não entra, ele não pode entrar. Mas quando é anunciado que Jesus o Nazareno vem passando, ele não fará outra coisa senão reproduzir o mesmo ato final produzido por Israel lá em Josué. Porque se Israel gritou, isso funcionou, é exatamente o que o cego de Jericó fará agora. Ele vai começar a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muralhas ainda caem no grito. Vou repetir: muralhas ainda caem no grito. O impossível ainda se torna possível no grito. De Josué a Jesus, de Israel a Bartimeu, chegando a mim e a você, gritar ainda um ato de coragem, uma expressão de poder que põe muralhas para caírem ao chão. Então eu convido você esta manhã de domingo, você que guardou teu grito durante toda a semana, essa manhã é a manhã de você liberar o teu grito. Libera o teu grito e o Senhor te dará acesso. O que fez o cego de Jericó, se não reproduzir o mesmo código de vitórias de Israel? Ele gritou. Ele? Gritou. Muito fraco, ele? Gritou. Quando ele gritou, pastor? Quando ele foi notificado da presença de alguém que o espírito dele esperava chegar. Quando ele foi notificado da presença de alguém que a alma dele anelava conhecer. Alguém diferente de todos os outros que passaram anteriormente. Ele não é um viajante, não é um levita, ele não é um sacerdote. Ele é o líder do povo, ele é o Messias de Israel. Se ele chegou, meu grito engavetado,
meu grito guardado vai ser por fim liberado. O grito que não liberei diante dos sacerdotes que passaram, o grito que não liberei diante dos levitas que passaram, o grito que eu não liberei diante de quem me deu uma esmola muito farta, uma gorjeta muito gorda, mas que não poderia ir além disso, o grito que não liberei nas caravanas dos viajantes do exterior, o grito que não liberei diante de ninguém, vou liberar agora diante daquele a quem acabaram de me anunciar. Ele pergunta, o que é aquilo? A Bíblia diz que a pergunta do cego de Jericó foi, que é aquilo? Ele se direciona à multidão e pergunta, que é aquilo? Ele está perguntando, o que é que está acontecendo? Eu percebo uma movimentação, eu percebo um barulho, eu percebo um movimento, e a sua pergunta foi, que era aquilo? Olha como é que eles responderam, é Jesus, o Nazareno. A pergunta dele é, o que é aquilo? A multidão responde, não é aquilo, é aquele. É muito admissível que os movimentos e os barulhos das multidões, das aglomerações, das movimentações, de um congresso como esse, você pensa que não tem gente na cidade, tentando entender o que está acontecendo amanhã de domingo, ontem o dia inteiro, hoje o dia inteiro, barulhos, coisas que vão acontecendo, e alguém está perguntando, o que é aquilo? É muito normal que a curiosidade do indivíduo comece querendo entender o movimento, e o movimento é aquilo, o movimento é coisa, só que até aí não tem problema algum, é assim mesmo. O grande problema é se nós continuamos a ter apenas isso a oferecer, apenas o barulho e o movimento, mas quando a sociedade tem sua atenção despertada pelo movimento, logo a igreja anuncia que não é aquilo, é aquele. O movimento é gerado pela pessoa de Jesus, e só tem sentido, só tem base, fundamentação, porque Ele está por detrás de todo barulho, todo movimento, toda amplificação. Eu queria que você levantasse as mãos, porque a movimentação logística está grande. Daqui eu estou vendo dezenas de pessoas uniformizadas, voluntário trabalhando, gente lá fora. O que é aquilo? Não é aquilo, é aquele. Toda causa, todo som, toda amplitude, toda música, todo barulho, toda logística, tudo é dele, por ele, para ele. Ele é a razão que explica todas as coisas que estão acontecendo aqui. Quantos podem glorificar o nome dele agora? Ó, não há alguém diz assim, mas aquele pessoal faz muito barulho, mas é uma igreja de movimento. Já ouvi tanto isso ao longo da minha vida. Não tem problema fazer movimento, desde que o movimento conduza a pessoa de Jesus. O movimento é apenas um chamariz para que logo alguém perceba que não é aquilo, é aquele. E isso vai mudar absolutamente tudo. A pergunta dele é, o que é aquilo? E eles respondem, é Jesus, o Nazareno. A resposta deles é simples, simplista até eu diria. A resposta deles está fundamentada no máximo de experiência que eles haviam tido até aquele momento. Eles remetem Jesus à sua cidade de origem. Eles dizem, é Jesus de Nazaré. Então repare, Jesus foi chamado de Jesus de Nazaré largamente. Eu não estou dizendo que isso seja um problema. Eu só quero mostrar para você que uma coisa entrou pelo ouvido do cego, outra coisa saiu pela boca dele. Pelo ouvido dele entrou Jesus de Nazaré, pela boca dele saiu Jesus, filho de Davi. Se isso não é uma revelação de Deus, se isso não é o Espírito decodificando na mente do cego de Jericó, que ele ouviu de maneira simplista quem era aquele que passava, mas o Pai estava lhe revelando o caráter divino, real e eterno daquele que estava passando por ali. Escute muito bem, nem sempre quem está lhe respondendo as perguntas terá condição intelectual ou até espiritual de respondê-las da melhor maneira. Eu inclusive
estou aqui me esforçando o máximo, porque é isso que eu faço da minha vida, de pregar a mensagem que Deus me deu da forma mais inteligível possível para você. Mas eu posso falhar, eu posso não explicar bem, eu posso não comunicar da melhor maneira, mas aí vem a pessoa do Espírito Santo. Eu digo uma coisa dentro das minhas limitações, mas quando ela entra pelo teu ouvido, o Espírito traduz, o Espírito explica de uma maneira que você entende. Quando sai da tua boca, sai com poder, sai com graça, sai com virtude. Ou eu queria propor que levantássemos as mãos e dessemos alguns segundos de glorificação ao nome daquele que sempre será entendido. Eu posso não saber explicar, mas o Espírito sabe traduzir. O que entra pelos seus ouvidos é Jesus, o Nazareno. O que sai de sua boca é Jesus, filho de Davi. Para ele eu grito. Para quem passou antes dele, não. Para ele eu grito. Para os que vieram antes dele, não. Para ele eu grito. Para os que ostentavam patentes religiosas e passaram por aqui, não. Para ele eu grito. Eu entendo quem está passando aqui, eu entendo o caráter do seu ministério, eu entendo o que ele está fazendo aqui, recebi uma revelação de quem é ele, e para ele eu vou gritar. O que o cego de Jericó vai fazer dentro de minutos? Diga comigo: entrar em Jericó. Muito fraco. O que ele vai fazer dentro de minutos? Então preste atenção, o povo de Israel no Antigo Testamento estava perto de Jericó, rodeando a muralha, tal qual o cego de Jericó está perto de Jericó. De repente chega um homem, um líder, Josué, e é na força, no poder da liderança de Josué que Israel perceba, todo o processo de ruptura, todo o processo de entrada, ele demanda a presença de um líder. Para Israel, Josué. Para o cego de Jericó, para Bartimeu, os líderes anteriores que por ali passaram, não tinham a condição de dar a ele poder para entrar. Ele precisava entender que a vez dele tinha chegado. Mas para a vez dele chegar, tinha que ser alguém com poder para liderar a entrada dele rumo a Jericó. E quando é que ele entendeu isso? Quando entrou pelos ouvidos dele a resposta da pergunta. Preste atenção. Porque quando ele perguntou, o que é isso? Disseram, é Jesus. Disseram o quê? Disseram o quê? Bartimeu está perto de Jericó, quer entrar em Jericó, não entra em Jericó, porque há uma muralha que é dele. Aí de repente, ele se sente encorajado, motivado a começar a gritar e acreditar. Simplesmente porque entrou pelo ouvido dele uma coisa. O que foi? É? Só que nós aqui falando a língua portuguesa, vamos continuar repetindo isso e você não vai entender nada. Você não vai entender o impacto que isso gerou quando entrou pelo ouvido dele. Mas eu estou aqui para te explicar. Entre nós aqui falando português, eu vou continuar dizendo que Bartimeu ouviu, é Jesus, é Jesus. E você vai dizer, e daí? Só que eu preciso te dizer porque há tanto impacto nos ouvidos dele, porque ele vai gritar, e porque ele vai entrar do jeito que Israel fez. Porque ele precisava de um líder, ele não tinha sentido a presença de um líder até aquele dia. Ele precisava de alguém que liderasse a entrada dele, a ruptura dele, o Messias de Israel. Aquele que no Antigo Testamento foi figurado por alguns líderes. Quando ele ouviu, é Jesus, ele não ouviu do jeito que você está ouvindo. Ele ouviu mais ou menos assim, me perdoe porque eu não domino as línguas originais. Mas me perdoe o sotaque atrapalhado dos professores aqui, com toda humildade. Mas ele ouviu mais ou menos assim, é Yeshua. Ou é Joshua. O que isso significa? Josué. O nome de Jesus e de Josué são o mesmo nome. Para o povo da Bíblia, ouvir Josué era como ouvir Jesus. A palavra é a mesma.
Quando ele perguntou o que era aquilo, a multidão respondeu, é Jesus. Ele ouviu assim, ó, é Josué, é Joshua, é Yeshua, é o mesmo nome. Agora eu vou, agora eu entro, agora eu grito. Por quê? Porque Josué ressuscitou? Não. Porque alguém com capacidade maior, com poder maior, o Messias de Israel, que lidera o seu povo para a vitória, assim como Josué fez lá, prefigurando e apontando profeticamente aquele que viria depois. Agora eu grito, agora eu creio, agora eu entro, porque meu Josué, meu libertador, meu guia, meu Messias chegou. Eu levanto as mãos esta manhã em adoração ao nome daquele que, ao ser anunciado aos meus ouvidos, meu espírito saltou, minha alma deu cambalhotas e eu criei, agora eu chego, agora eu vou. Aquele que minha alma esperava chegou, aleluia. E por ter chegado, agora eu vou gritar, Jesus, filho de Davi. Como é que foi o grito? Jesus, filho de Davi. O nome desse homem não é cego de Jericó não, gente. O nome desse homem é o que mesmo? Qual é o nome dele? Eu quero dizer que existem duas coisas importantes quando você clamar. Primeiro, entenda quem você é. Segundo, entenda quem é Deus. Enxergue com clareza as suas limitações e enxergue com clareza as ilimitações de Deus. Saiba exatamente quem você é, mas saiba exatamente com quem você está falando. Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Bartimeu, filho de Timeu, isso é quem eu sou. Agora vamos ver quem ele é. Filho de Davi. Saiba exatamente quem você é, mas saiba exatamente com quem você está falando. Ele não é como você, ele não é filho de quem você é filho, ele não tem CEP, ele não tem endereço, ele não tem cama, ele não dorme como você dorme, não tem pálpebras para fechar como você tem, ele não se cansa. Não confunda Deus com seus amigos, não confunda Deus com seus financiadores, não confunda Deus com seus parceiros, não confunda Deus com seus sócios, não confunda Deus com as pessoas que já te desapontaram, não confunda Deus com as pessoas que já te traíram, não confunda Deus com os mentirosos que já passaram na sua vida. Ele não é como as pessoas que você já conheceu, ele é o filho de Davi. Oh, aleluia. E não é como as pessoas que já passaram pela sua vida, brincaram com você, feriram você, machucaram você. Ele não é como você, ele não é filho de quem você é filho. Ele não mora onde você mora, ele não está limitado às coisas que você está limitado. Ele não está amarrado às coisas que você está amarrado. Ele não se enfraquece como você se enfraquece. Ele não tem mau humor como você tem. Ele não acorda com mau hálito igual você. Ele é o filho de Davi. Pastor, a pobreza em mim, a riqueza nele. A pequenez em mim, a grandeza nele. A doença em mim, mas ele cura todas elas. Eu sou eu, mas ele é ele. Aleluias ao nome dele esta manhã. Oh, glória. Agora grito. Agora chamo. Agora peço. Agora sim. Agora vou falar com ele. Agora vou sair daqui de onde estou. Preste atenção. Aonde ele estava, repete por favor após mim. Assentado junto ao caminho. Junto ao caminho é no caminho? Não, né? Junto ao caminho é no caminho? Não. Junto ao caminho é uma coisa. No caminho é? Junto ao caminho é como assim, para falar de uma forma bem clara para nós, no meio fio. Sabe? É junto do caminho, mas não é no caminho. E eu vou dizer a você que existe no cego de Jericó uma integridade que chamou a atenção de Jesus. Existe no cego de Jericó eu acho que integridade é a melhor palavra, não tem outra melhor do que essa não, que chamou a atenção de Jesus. Porque ele sabe uma coisa a respeito de si próprio. Eu estou limitado e não posso entrar. Eu estou limitado, estou preso em ficar aqui.
Só que existem pessoas que não estão limitadas como eu estou. Elas podem entrar. Se existe gente que pode entrar, eu não vou atrapalhar essas pessoas. O cego de Jericó não está sentado no caminho, porque ele não é um impedimento para ninguém. Ele não está sentado no caminho porque ele não está fazendo da sua impossibilidade uma impossibilidade para outros. Ele não está sentado no caminho porque ele já tem problemas demais para ser problema para mais gente. Há uma integridade nele, porque se ele não pode entrar, ele também não vai atrapalhar quem pode. E a dura verdade é que falta esta integridade a muitas pessoas que eu e você conhecemos. A integridade de compreender de que Deus não me chamou, eu não fui criado por Deus para me tornar impedimento para ninguém. Eu não vou em ato de protesto pelo que eu não consegui atrapalhar você de conseguir. Eu não vou em ato de protesto pelo que eu não venci atrapalhar você de vencer. Esse tipo de ato de protesto tolo e ignorante não chama a atenção de Deus. Esse protesto de ficar no meio do caminho, fazendo birra porque eu não posso entrar e atrapalhando os outros, só está distanciando a misericórdia de Deus de mim. Ele vai me chamar quando ele perceber que eu tenho a integridade de não ser o impedimento na vida de ninguém, que eu estou pacientemente esperando a minha hora, e se a sua já chegou, pode passar. Deus te abençoe e seja feliz. Eu não vejo Jesus chamando pessoas que se colocam no caminho, interceptando o caminho de outros. Eu não vejo que costuma ser bem sucedida a atitude de alguém de sentar-se no caminho para brigar com Deus, reclamar e atrapalhar a vida da família. Deus me trouxe hoje para te dizer: se tu queres chamar a minha atenção, saia do caminho, vai para a beira do caminho, deixa passar quem tem que passar, espere pacientemente a tua hora, porque eu chamo quem tem integridade de esperar seu tempo, sem atrapalhar a vida de quem o tempo já chegou. Aleluia. Se a sua vez já chegou, passe. Se a sua vez já chegou, flua. Se a sua vez já chegou, cresça. Se a sua vez já chegou, prospere. Se a sua vez já chegou, avance. E eu estou aqui à beira do caminho, esperando que o mesmo que fez por você, faça por mim também. Mas enquanto Ele não faz por mim, eu não vou atrapalhar você. Cele esse compromisso com alguém do seu lado, segure a mão dele e diga: eu não vou atrapalhar o seu caminho. Eu fico à beira do caminho, mas não atrapalho o seu caminho. Se Deus chamar você primeiro, vá antes. Se Deus fizer você prosperar primeiro, prospere. Se Deus abençoar a tua casa antes da minha, glória a Deus por isso. Eu estou tendo a capacidade de celebrar o que está acontecendo com alguém antes de mim, e daqui a pouco eu creio que será comigo aquilo que o Senhor fará. Mas quando ele começa a clamar, eu já não demoro. Quando ele começa a clamar, ele começa a ser interpelado pela multidão. Sei. Para com essa gritaria. É interessante e curioso perceber que essas pessoas estavam ajudando ele agora há pouco. Por que o estavam ajudando? Porque foi através do movimento delas que a sua atenção foi despertada. Quando ele perguntou, foi para elas que ele perguntou. E foram elas que responderam. A verdade é que até aquele momento a multidão estava cooperando com ele, mas passará a não cooperar mais. Quando ele começa a clamar. Quando ele claramente não é mais uma pessoa apenas com a curiosidade despertada por um movimento. Quando ele mostra-se um homem de fé, dotado de uma revelação e impulsionado por essa revelação para clamar por Jesus. Pastor, qual é o exato instante onde pessoas que eram favoráveis a mim se tornam desfavoráveis? Qual o exato instante que a chave vira, onde quem estava cooperando comigo começa a querer me atrapalhar? Quando eles percebem que você não é apenas um especulador de movimentos, mas você é alguém para quem a revelação do Evangelho chegou, que você está levando Deus a sério. Quando algumas pessoas da sua família pensaram que você estava indo na igreja, da mesma forma que você já caçou e procurou tantas movimentações espirituais ao longo da sua vida.
Enquanto elas pensavam que você estava vindo na igreja apenas por uma movimentação social, como todas as outras que você procura, até Uber para você eles pagavam. Mas quando eles descobriram que você não estava aqui apenas como um especulador, apenas atrás de mais uma experiência metafísica, mas que você tinha recebido a revelação do Evangelho, e estava comprometido com Deus, eles começaram a querer te atrapalhar. Mas eu venho de Deus aqui liberar uma palavra sobre a tua vida. Celebre esse momento. Se está havendo perseguição, é porque eles enxergaram que há seriedade na sua decisão. Enquanto você parecia um brincalhão, ninguém queria saber te perturbar. Quando você tomou uma posição com Deus, eles começaram a se levantar. Então isso é reflexo da seriedade da sua decisão. Uma decisão madura, uma decisão robusta, vai gerar manifestações contrárias na mesma proporção. Se está vindo forte a perseguição, é porque o teu propósito está claro e declarado no mundo do Espírito. Você está levando Deus a sério. Quem está levando Deus a sério aqui? Faça um barulho nesta manhã. Agora que ele está levando Deus a sério, agora eu quero que ele se cale. E a pergunta é: ele se calou? Muito fraco. Ele se calou? Ele vai aumentar o tom da sua voz e vai gritar ainda mais alto. Pastor, isso é impressionante? É, não mais do que a segunda coisa que vem depois, mas segura aí, porque é sim impressionante perceber que ele gritou mais alto. E mais ainda é impressionante pensar uma coisa. Pergunte qual? Ele nem sabia que podia gritar mais alto até ser provocado. A gente pensa que já chegou no volume máximo, até vir uma provocação. As provocações ajudam você a descobrir que o seu volume não foi todo aberto ainda. Ou um glória a Deus lá atrás, um aleluia lá no canto. Vou tentar de novo. As perseguições ajudam você a descobrir que o seu volume todo ainda não foi liberado. Ainda tem potência nessa caixa para você soltar. E perseguição na vida de crente só faz liberar mais potência. Perseguição na vida de crente só faz liberar mais potência. Você pensou que estava, sabe quando o volume já está no máximo? Quando ele não tem mais para onde ir. Mas de repente, uma potência a mais foi liberada por conta da posição contrária de quem começou a te perseguir. Então aproveita, levante a tua mão debaixo dessa guerra que você entrou nesse domingo de manhã. Libera mais potencialmente o som da sua voz. Oh, aleluia! A primeira coisa impressionante nisso é perceber que ele tinha mais volume. Não só tinha mais volume, como usou o volume maior que tinha. Mas a segunda me impressiona mais, porque ele não só aumentou o volume. O que ele fez mais, pastor? Manteve o discurso. Porque eu vou lhe dizer que há quem aumente o volume, mas mude o discurso. Aumente o volume, mas adeque as palavras ao gosto da multidão. Aumente o volume, mas faça uma edição no discurso para não afetar a multidão. E o Senhor me trouxe aqui para dizer claramente uma coisa a vocês: eu tenho lhes dado potência, não mudem o discurso. Eu tenho vos dado volume, não mudem o discurso. O que é para esta igreja estar pela primeira vez realizando este congresso nesse espaço, senão Deus dando mais potência, Deus dando mais volume? Mas o que é que está agradando mais a Deus ainda? É que nós estamos usando mais volume, tem mais som, tem mais gente, mais trabalho, mais gente reunida, tem mais convidados, tem mais logística, tem mais volume, e o discurso continua o mesmo: uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Levante a mão mais alto que você puder, porque eu conheço pessoas que traíram o volume que Deus lhes deu, traíram a potência que Deus lhes deu, profetas que traíram a potência que Deus deu, pregadores que traíram a potência que Deus deu, igrejas que Deus entregou uma cidade inteira, mas elas traíram o discurso. Mas assim diz o Senhor: mantenha o discurso e eu te dou mais volume. Glória, glória a Deus.
Não é interessante a Deus dar mais volume para quem vai mudar o discurso. Não é interessante a Deus dar mais potência para quem não vai manter o texto. Não é interessante para Deus dar mais corpo, mais amplitude, mais luz e mais voz para quem vai trocar a mensagem. Só é interessante para Deus dar mais potência de voz para quem vai manter a mensagem. A primeira foi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me perturbaram, vou aumentar o volume. O que eu vou dizer? A mesma coisa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu aumento o volume e não mudo a mensagem. Eu aumento a potência e não mudo a mensagem. Levante a mão mais alto que você puder. Esta é uma palavra para a igreja do Senhor reunida esta manhã aqui. Pegue este volume, pegue esta potência, pegue esta amplificação que eu estou lhes confiando e mostre que ainda há um povo que mantém o mesmo discurso e a mesma mensagem. Não troquemos. Atravessaremos os anos tendo a mesma mensagem, atravessaremos culturas tendo a mesma mensagem. A nossa mensagem não muda, a mensagem do Evangelho não muda, a graça não muda, o sangue não muda, o nome não muda. Nós ainda somos hoje quem éramos ontem: igreja de Jesus Cristo, lavada no sangue do Cordeiro, para impactar essa cidade, saquear o inferno e povoar o céu. E se alguém se empolga com isso, aproveita o volume que Deus te deu, abra a sua boca e glorifica o nome dele. Aleluia! Senhor, pode mandar volume, porque essa igreja vai manter o discurso. Pode dar mais potência, porque essa igreja vai manter o discurso. Pode dar emissora de rádio para essa igreja, porque essa igreja vai manter o discurso. Pode mandar milhões de seguidores para o canal do YouTube, porque essa igreja vai manter o discurso. Se o Senhor quiser dar esse espaço para essa igreja, pode dar, porque essa igreja vai manter o discurso. Tem uma pergunta a fazer: a quem será aqui que Deus pode dar mais acesso e que se comprometerá a manter o discurso? A quem aqui que Deus pode abrir algumas portas e que se comprometa a manter o discurso? A quem aqui Deus pode colocar na presença dos poderosos dessa cidade e você se comprometerá a manter o discurso? A quem aqui Deus pode dar acesso a mesas que gente está se acotovelando há 3, 5 anos para conseguir, e Deus vai te colocar lá? A quem aqui Deus pode dar acesso a mesas? A quem que se comprometa de manter o discurso? A quem aqui Deus pode dar reuniões com os homens mais poderosos desse estado e que se comprometa a manter o discurso? Eu não estou falando a traidores da mensagem, eu estou falando àqueles que manterão o discurso. Se você é essa pessoa, se prepare, porque Deus abrirá portas, Deus dará acesso, Deus dará conexão, Deus dará tempo, Deus dará reunião, Deus dará cadeiras, Deus dará mesas, Deus dará jantares, Deus promoverá encontros, Ele fará. E se alguém além de mim acredita que esse é o tipo de coisa que Deus faz, abra bem a sua boca e libere o grito mais poderoso de aleluia que você puder. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso aí mesmo. Eu encerro aqui. Traz ele. Traz ele. Vem ele chegando na frente de Jesus. E aí vem uma parte que eu amo. Jesus vai olhar para ele e vai fazer uma pergunta que eu classificaria, eu na minha ignorância, eu classificaria como desnecessária. A pergunta é: o que queres que eu te faça? Agora deixa eu falar para você que, se assim como eu pensou que essa era uma pergunta desnecessária, deixa eu te lembrar quem fez essa pergunta. Quem fez? Quem fez? Você acha mesmo que Jesus faz pergunta desnecessária? Ele é o mesmo que em João 4 disse para a mulher samaritana: vai lá, chama o teu marido e vem.
E ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque já tiveste 6, o que está contigo, 5, o que está agora contigo não é teu marido. Ele sabia ou não sabia que ela não tinha marido? E por que mandou ela chamar, ou mandou ela trazer o que ela não tinha? Você acha que ele faz colocações desnecessárias? Perguntas desnecessárias? Isso quem faz somos nós. O que você quer que eu te faça? Na verdade, Jesus já tinha feito alguma coisa por ele antes de que ele dissesse o que queria. Pergunte: como assim? A pergunta foi o primeiro favor que Jesus deu para ele. O primeiro favor que Jesus deu para ele foi a pergunta. Pergunte: por quê? Porque nunca ninguém tinha perguntado isso para ele. Porque as pessoas que estavam diante dele não davam para ele o que ele queria, davam para ele o que elas queriam. Porque as pessoas, quando chamavam ele, davam para ele o que elas achavam que ele merecia. A pergunta é o primeiro favor, porque ele nunca tinha recebido um cardápio para escolher. Pedinte não escolhe, pedinte recebe o que o doador acha que tem que dar. Aí alguém vai olhar e vai dizer: pastor, a pergunta é óbvia, mas é necessária. É um presente. A pergunta é óbvia. Por que é óbvia? Porque é claro que ele vai dizer que quer ver. É claro que ele vai dizer que quer enxergar. Eu sei, você sabe, Jesus também sabia. Mas ainda assim eu vou te perguntar. Porque por mais que seja muito claro para mim o que você quer, eu não vou te dar isso sem antes te perguntar. Porque isso foi o que fizeram com você a vida inteira. A vida inteira as pessoas concluíram o que parecia que você precisava: 10 centavos, R$1. Chegaram para você e simplesmente te deram o que elas achavam que você merecia. Então eu não vou chegar aqui para fazer a mesma coisa que todo mundo fez. Eu vou chegar aqui para fazer entrar pelos seus ouvidos uma coisa que nunca entrou: o que você quer. Antes de te dar um milagre, eu estou te dando capacidade de escolher. Você nunca teve isso. Antes de te dar um milagre, estou te dando a dádiva de percorrer um cardápio. Ainda que eu saiba que o seu dedinho vai lá e você vai dizer: eu quero voltar a ver. Mas folhear o cardápio, você nunca teve a oportunidade. Eu não vou te dar só uma dádiva, vou te dar escolha. Não vou te dar só um milagre, vou te dar opções. Eu não vou te dar só uma bênção, eu vou te dar a capacidade de ser, de poder escolher entre outras. Ainda que eu saiba o que você vai escolher, eu não vou fazer com você como outros tantos fizeram. Eu não sou mais um que passa pelo teu caminho e te dá o que acha que você merece. Eu estou te perguntando: o que você quer que eu te faça? Se Jesus fizesse o que todo mundo fez, ele seria como todo mundo, ainda que dando a ele algo que ninguém tivesse dado. Jesus não queria ser superior aos outros apenas pelo que estava dando. Jesus queria e precisava ser superior a todas as experiências, todas as pessoas que já passaram na vida do cego de Jericó, a começar por uma coisa que ele nunca tinha recebido. Pergunte qual? Gentileza. O que Jesus está mostrando para o cego de Jericó é gentileza. Eu estou sendo com você gentil. Eu não estou te dando uma bênção embalada em dureza, em rispidez. Eu não estou te dando um milagre embalado em dureza, embalado em: é isso aí, toma e vai. Eu estou te mostrando que o teu doador é gentil. O teu abençoador é gentil. Eu não estou te dando só o que você precisa. Eu estou embalando isso em graça e gentileza. Oh, alguém aqui não está precisando de dinheiro, porque alguém anda dando dinheiro, só não está dando gentileza. Alguém aqui não está precisando comer bem você come, mas o que está faltando é gentileza. Às vezes não falta para nós a coisa em si, falta o embrulho adequado, a forma adequada de chegar até a nossa mão. Eu estou falando com alguém aqui que recebe toda semana, todo mês o dinheiro cai, só que cai sem um bom dia, cai sem um Deus te abençoe.
abençoe. Cai sem um, você está precisando de alguma coisa? E o Senhor me trouxe para dizer, eu não quero só te dar as coisas que você precisa, eu quero embalá-las em graça e gentileza. Levante a mão mais alto que você puder, porque este que está entre nós esta manhã não é um doador apenas, não é um benfeitor apenas, Ele é o Cristo da nossa vida, e o que Ele fará por nós virá embalado em misericórdia, graça e gentileza. E se alguém pode celebrar a Deus comigo, abra bem a sua boca e libere um glória a Deus, um brado de aleluia. Chamar o pessoal da banda aqui, porque a igreja vai dar mais uns glórias, mais uma meia dúzia de aleluia, e vai ficando de pé do seu lugar, porque Jesus está neste lugar. Oh, aleluia! O mesmo que estava passando por Jericó está aqui em Jundiaí na manhã desse domingo. O mesmo que passou em Samaria está passando aqui em Jundiaí este domingo. E Ele está mandando eu te perguntar com muita gentileza: o que queres que eu te faça? Ele está mandando eu te perguntar com muita graça, embebido em misericórdia: o que queres que eu te faça? Não é o favor pelo favor, não é a dádiva pela dádiva, é a gentileza envolvida nisso. O que Deus fará por você não se parece com o que ninguém já fez. Dinheiro pessoas dão, pix qualquer um manda. O que Deus fará por você não é parecido com o que os homens fizeram. Casa tem gente que dá, carro tem gente que dá. Eu conheço patrão ímpio que já deu carro de mais de 100 mil reais para motorista quando se aposentou. Eu conheço. Não precisa ser Deus para dar carro, não precisa ser Deus para dar casa, não precisa ser Jesus para poder dar salário. Não, 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 não. A questão não é o que vai vir, a questão é o embrulho. Está embrulhado em gentileza, está embebido em graça. Vai chegar esta manhã como música aos teus ouvidos e afago ao teu coração. Eu queria que você unisse a sua mão à mão da pessoa que está do seu lado agora, porque as muralhas já caíram e não nos resta outra coisa senão gritar pelo nome daquele que pode e começar a dar passos de fé na direção da nossa Jericó, a possessão daquilo pelo qual guardamos até aqui, para a possessão daquilo que até aqui foi tão resistente, até aqui foi tão inflexível, mas que diante do clamor de um filho de Deus não vai mais resistir. Eu estou declarando que toda resistência comece a ceder no mundo espiritual agora. Eu estou declarando que toda resistência comece a ceder no mundo espiritual agora. Que sejam abalados os alicerces das muralhas que têm impedido os triunfos e os avanços da sua vida. Toda paralisia seja vencida agora. Toda paralisia seja vencida agora. Toda cegueira espiritual seja vencida agora. O teu capitão, o teu general de batalhas, o teu Messias já chegou. Tu podes clamar a Ele. Ele te confere ingresso, Ele te confere entrada. Você vai passar pelas portas de Jericó. Você vai colocar os pés na terra que teus olhos estavam postos. O Senhor fará isso e será maravilhoso para quem olhar, e todos que olharem dirão: a mão do Senhor fez isto. Oh, igreja de Jesus, é manhã de romper, é manhã de avançar, é manhã de triunfar. Nada te poderá deter todos os dias da tua vida. Com Cristo você vai, com Cristo você alcança, com Cristo você rompe. Com Ele você vence até os teus desafios mais assustadores.
debaixo da unção do Espírito, você vai vencer. Até aqueles que mais te amedrontam, até aqueles que te dão arrepios, você os irá vencer. Chegou a hora de entrar, chegou a hora de pôr os pés. Deus é contigo. Ele mandou te chamar. Ele mandou te chamar. Ele mandou te chamar. Pode se levantar da beira do caminho com um sorriso no rosto, porque Ele mandou te chamar. Pode aumentar as tuas expectativas, porque Ele mandou te chamar. Pode se ajeitar e se arrumar, porque Ele mandou te chamar. Talvez você já tenha demonstrado tanta empolgação quando chamado por alguém importante. Talvez você já tenha demonstrado tanta empolgação quando chamado por alguém socialmente relevante. Na mesma hora começou a pensar, e você até disse: eu não tenho nem roupa para ir. Começou a pensar como você se apresentaria, o que você falaria, como você agiria. A gente é assim. A gente se empolga muito quando chamado por pessoas importantes. Mas a verdade é que às vezes não conseguimos reproduzir essa mesma empolgação quando chamados por Jesus. Pois eu preciso te dizer que nada nem ninguém pode ter o poder de gerar maior empolgação em você do que quando chegar aos teus ouvidos a notícia: Ele mandou te chamar. Então eu vou contar de 1 até 3. Vou pedir para você, quando eu disser 3, podem soltar as mãos. Quando eu disser 3, você vai dar um aperto de mão. Se for alguém com quem você se sinta confortável, você vai dar um abraço e vai dizer: pode começar a se animar, Ele mandou te chamar. 1, você vai entrar. 2, você vai colocar os pés aonde só colocou os olhos. 2,5, no grito, no poder do teu clamor. 3, vai agora, dê um aperto de mão, um abraço, e alguém diga: pode começar a se animar. Ele mandou te chamar. Ele mandou te chamar. Ele mandou te chamar. Ele mandou te chamar. Aumente suas expectativas. Ele mandou te chamar. Melhore suas projeções a respeito do ano de 2024. Ele mandou te chamar. Ele mandou te chamar. Bota um sorriso nesse rosto, meu filho. Ele mandou te chamar. Mandou te chamar. Ele mandou te chamar. Mandou te chamar. Mandou te chamar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e te guardando. Vem favor de Deus aí, e vem envelopado em misericórdia, graça, gentileza, carinho, amor. Vem mais potência para o teu grito, vem. Tá chegando mais potência para a tua voz. Não muda o discurso e Deus te dará amplitude. Não muda o discurso e Deus te dará potência de voz. Deus alargará as tuas fronteiras. Deus ampliará os teus horizontes. Deus estenderá as tendas da tua habitação. Sê tu, pois, fiel ao Senhor teu Deus, e Ele fará grandes coisas. Quantos tem mais um grito de glória a Deus para soltar? Quantos tem mais um brado de aleluia? Graças a Deus.